Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg para mais uma aula de Geografia, conteúdo da segunda unidade, né? Mais um conteúdo da segunda unidade, aula do primeiro ano. E a gente vai trabalhar aí o capítulo 6, Relevo e Solo, Formação e Classificação. É um capítulo bem tranquilo, tem um caráter mais técnico, se aprofundando mais ainda dos aspectos geológicos, entendendo relevo e solo. Vamos lá, vamos entender um pouco disso aí, né? Vamos entender um pouco desse capítulo aqui. A ideia é ter uma primeira e segunda parte também desse capítulo, para não ficar o vídeo tão extenso e chato, prolongado, por aí vai. É, Nesse sentido, a primeira parte vai ser trabalhada aqui até antes de chegar no Brasil, com o tema do Brasil, as especificações desse tema no Brasil, que é aqui, relevo do Brasil. Então a segunda parte vai começar com relevo no Brasil. Então vamos lá para a nossa primeira parte lá no início do capítulo. Galera, é o seguinte, ó. Primeiro, primeiro tópico logo, né? Relevo, perdão. Relevo e o solo em nosso cotidiano e na estrutura do espaço. Primeiro, a gente está vivenciamos o relevo, vivenciamos o solo constantemente, somos seres terrestres. É onde nós também desenvolvemos nossas relações, extraímos recursos naturais, transformamos os recursos naturais. E compreendemos o que é subida e o que é descida, o que são os trechos planos e por aí vai. É tudo que está em torno da nossa vivência, né? Estudo do relevo do solo. Quer dizer, uma parte dela. Em muitos desses lugares há plantas, mesmo que seja apenas em praças ou parques, como é o caso das cidades. As diferentes formas de superfície terrestre compõem, compõem o conjunto, das formas de relevo. As plantas para As plantas para se desenvolverem dependem de vários elementos sobre os quais o solo. Ao longo da história das sociedades, as formas de relevo constituíram-se em um elemento importante da ocupação e do desenvolvimento das atividades humanas. Por que estudar o relevo, né? Porque o relevo, primeiro, para nós termos uma noção do que é a superfície terrestre, o que é entender o relevo e o solo. E por que o ser humano começou a ter um maior interesse sobre isso? Obviamente, para fazer com que o ser humano consiga se situar onde está, sabe? Fazer com que o ser humano como ele pode dominar a natureza. Como ele dominar a natureza não, trabalhar a natureza, extrair a natureza. Por isso esses conhecimentos são de fundamental importância para ter uma compreensão. A geografia tem um papel importante nesse sentido. E vale lembrar que ocorreu e ocorre diversos desenvolvimentos da atividade humana em várias ocupações na superfície terrestre. Então, por isso que é de suma importância também entender os relevos e toda sua complexidade. Existem diversas atividades humanas. Né? A agricultura, que está condicionada ao solo e ao relevo, em menor grau atualmente pelas características do solo, por conta do desenvolvimento tecnológico, surgimento das cidades, construção de vias de circulação terrestre, como rodovias, ferrovias, instalação de barragens, usinas hidrelétricas. São processos de modificação do espaço geográfico que, de modo ou de outro, levaram e levam em conta as características topográficas, né? E a estrutura geológica dos lugares. O entender o relevo, a importância de estudar o relevo para a geografia, está atrelado a compreender o que o homem faz na superfície terrestre. Não somente isso, mas entender toda a estrutura geológica, para assim o homem ter um maior conhecimento sobre o que é a Terra. Né? Vale lembrar que a intervenção humana também interfere, né, nas formas de relevo consequentemente, na utilização do solo também pode gerar problemas ambientais. E por aí vai. Formação do relevo. A estrutura geológica basicamente corresponde à composição rochosa da costa terrestre, enquanto o relevo está relacionado à forma de como ela se apresenta na superfície.
A ciência, galera, que estuda o relevo é a geomorfologia, tá bom? E os processos que lhe dão a origem, a sua gênese, a sua evolução, a transformação ao longo do tempo. A geomorfologia ela tem um papel de compreender a forma de como se dá aquele relevo, como é que se deu, como é que inicia, como é que se estrutura, porque é daquela maneira e por aí vai. Há diversas formas da superfície terrestre. As diversas formas da superfície terrestre são resultados da ação de força ou agentes internos e externos. Os agentes internos, já estudamos no capítulo anterior, 4 e 5, que são acerca dos movimentos das placas tectônicas, né? Com os abalos sísmicos e o vulcanismo. E os agentes externos são provenientes, por exemplo, da mudança do relevo através de rios, água, geleiras, oceanos, ventos, alteração da temperatura, intervenção dos seres humanos, principalmente intervenção dos seres vivos, mas principalmente dos seres humanos, que provocam um processo de erosivos que esculpem formas de relevo na superfície, que transforma a superfície. E que transforma a superfície muda também os relevos. E existe duas perspectivas de alteração do relevo, que é através de agentes internos, a partir do movimento das placas tectônicas, abalos sísmicos e vulcanismo, e agentes externos. Intervenção humana, a água em suas diversas perspectivas, rio, chuva, geleira, os oceanos, os ventos e por aí vai. Esses dois tipos de agentes atuam de forma simultânea, ao mesmo tempo que os agentes internos provocam, por exemplo, a elevação de determinadas áreas e o rebaixamento de outras, os externos são responsáveis pela erosão nas áreas elevadas e pelo acúmulo de sedimentos nas áreas rebaixadas. Vamos lá. Agentes externos modificadores de relevo. Vamos compreender isso. O tipo de erosão, dando continuidade por como o relevo se transforma, como o relevo se forma também, né? Erosão e intemperismo. A erosão é um processo natural que se completa em 3 etapas, que é o desgaste, o transporte e o acúmulo de sedimentos. Nesses processos, a atuação dos agentes externos, como os ventos, as águas e as geleiras, que transportam os fragmentos das rochas das áreas mais elevadas para as mais baixas. Ela se inicia com o desgaste das rochas em decorrência do intemperismo. A erosão é uma constante, né, galera? Principalmente no Brasil, né? O processo de erosão, né? Quando há um desgaste. Mas as erosões no Brasil, infelizmente, geralmente ocorrem onde há habitação, né? E o intemperismo, pessoal, é um conjunto de processos que geram uma desagradação física, né? Há um processo de decomposição química dos minerais e das rochas, em que desmorona, vamos dizer assim, desestrutura a formação rochosa e aí impulsiona a erosão. Mas vale lembrar que não é por si só. Fatores, agentes externos também contribuem para o processo de erosão, né? No empirismo mecânico ou físico, ocorre a dilatação e a contratação das rochas devido à alternância de temperaturas entre o dia e a noite e no decorrer das estações do ano, e ao congelamento da água nas fissuras das rochas. A alternância de volume dos minerais presentes nas rochas ocorre de forma desigual, tornando a rocha dobradiça. Esse é o principal agente do intemperismo em regiões de clima seco em que a amplitude térmica é alta. Aqui incluindo o fator do intemperismo a partir de uma perspectiva física ou mecânica, né? Em que as altas temperaturas mudam a estrutura química das rochas. Tendo mais ainda elementos externos, agentes externos contribuem ainda mais para o processo de enfraquecimento e quebradiças dessas rochas e impulsionando o intemperismo. Isso ocorre com muita frequência em locais de umidade constante, regiões tropicais, clima quente e úmido, né? Agora, o intemperismo químico se dá pela ação da água. A água da chuva e dos rios se infiltra nas fissuras das rochas e provoca uma dissolução.
Isso ocorre por causa da reação entre elementos químicos, o oxigênio, o hidrogênio e o dióxido de carbono. Por fim, há o processo de acúmulo de sedimentos e sedimentação. O processo de erosão e intemperismo pode ser acelerado pela ação humana. É o que mais acontece quando há uma constante erosão, né? Muitas das vezes está atrelado à forma de como o ser humano está lidando com isso. Tipos de erosão. Falamos do intemperismo, agora erosão. A atuação a atuação das águas fluviais, que é chuvas, pluviais, que é chuvas, e fluviais, que são rios, costumam ser intensa nas regiões de climas temperados e tropicais. E isso interfere profundamente no processo das erosões. É comum em áreas em relevo que é declive formarem-se as enxurradas, que dependendo da intensidade das chuvas e principalmente de sua duração, pode causar deslizamento de terras e encostas, particularmente naquelas onde a vegetação foi retirada. Esse processo erosivo é comum nos trechos de serras em diversas regiões do espaço brasileiro e intensifica-se em períodos de chuva, né? Essas encostas, esse tipo de erosão, vamos dizer assim, uma erosão mais pluvial, que é através da água de chuva, onde intensifica e transforma ou abala a estrutura abala a estrutura do relevo e inicia um processo de erosão, geralmente provoca o deslizamento, acarretando destruição de casas e até morte de pessoas que vivem nesses locais. No Brasil é uma constante isso, né? A erosão pluvial. E o mais preocupante é que afeta as populações de classe baixa. E muitas das vezes essa população vive nessas condições, nesses espaços geográficos, por não ter condições de viver em outros locais, né? E aí vivem esse risco, infelizmente. E é fruto de uma desigualdade profunda do nosso país, né? De não poder, nem mesmo através de políticas públicas, amenizar tal problema. E o porquê de ocorrer a erosão pluvial, né? Ocorre muito por conta, olha a importância aqui da vegetação para a redução das erosões pluviais, né? As vegetações sustentam o solo, sustenta minimamente a superfície do relevo. O desmatamento aumenta o escoamento superficial da água e das águas da chuva e, consequentemente, agrava o processo de perda do solo. Os sedimentos vão então parar nos rios, localizados em áreas de menor altitude. Disso resulta o assoramento dos rios com o acúmulo de detritos do leito e a diminuição da capacidade de vazão. Entre as consequências estão o aumento significativo da intensidade das cheias nos centros urbanos. Vamos entender agora aí a erosão fluvial, que é se tratando dos rios, das águas dos rios, né? Olha lá, o leito do rio é ampliado gradativamente e formam-se suas vertentes, encostas ou margens, que delimitam o seu vale. A intensidade de ampliação do leito do rio depende do volume da água que ele apresenta, da forma do relevo e da natureza das rochas por onde ele corre. Essa alteração no relevo, no entanto, não é percebida na escala de tempo da vida humana. No percorrer do trecho do relevo pouco inclinado, nos quais a intensidade da força da água não é grande, o material desgradado das águas dos rios, aluvião, acumula-se ao longo da margem, o curso médio e inferior, principalmente no período das cheias, podendo dar origem às planícies. Esse tipo de planície é chamado de aluvial e é rica em materiais orgânicos, favorecendo o desenvolvimento da agricultura. É o caso da planície amazônica. Está em torno do processo da relação entre o rio e a formação rochosa e a formação do relevo, em que se altera intensamente a partir das enchentes, a partir do escoamento das águas e por aí vai.
A ação das águas do mar, né, que é aí a gente já vai entrar no campo da abrasão marinha, sobre os costões do relevo litorâneo, tende a desgastá-los. Isso também é uma forma de transformação do relevo, né, galera? Quando esses costões são constituídos de rochas cristalinas, formam-se as falésias. Falésias nas praias de canoa. Aqui, eu quero esse paredão aqui. Se forem formados por rochas sedimentares, surgem as barreiras. As águas do mar realizam também um trabalho de acumulação. As ondas que batem continuamente nas áreas baixas litorâneas depositam-se nesses lugares areia e outros materiais, como restos de animais marinhos. Esse é um dos processos que resultam na formação das praias. Tem a erosão glacial, que aí já é um campo das geleiras, que é agindo sobre a crosta terrestre, que provoca uma erosão também, que é denominada de erosão glaciária. Os movimentos ou alternância do gelo, derretimento das geleiras, que são fatores que contribuem no desgaste do relevo. Acontece isso muito na Antártida. Tem erosão eólica, pela ação dos ventos, né? Por meio do lançamento de pequenas partículas de rochas contra outras rochas, e que provocam um lento desgaste por meio de atritos. Né? Existe também a ação dos seres vivos como agentes modificadores do relevo, entre eles o ser humano, que se destaca por interferir na dinâmica da natureza, né? Principalmente em construindo infraestrutura em que afeta drasticamente a natureza, e também na extração de recursos naturais e por aí vai. Formas de relevo. Vamos entender as formas de relevo. Há 4 formas fundamentais de relevo. Tem as cadeias de montanha, planaltos, depressões e planícies. Além das características estruturais, outro importante elemento usado para diferenciar as formas de relevo é a sua gênese, ou seja, o processo que lhe dão origem. As cadeias montanhosas dos planaltos são constantemente erodidos, enquanto as planícies recebem sedimentos de áreas mais elevadas. Primeiro vamos lá para cadeias montanhosas. Pelo próprio nome dá para ter uma compreensão. São grandes elevações da superfície terrestre. Assenta um relevo acidentado, em costas íngremes e vales profundos. Faz parte da estrutura geológica de desdobramentos modernos. E possuem informações mais recentes, consideradas para a história da geologia da Terra, a ação erosiva ainda não provocou transformações significativas nesse tipo de relevo. Existem os planaltos, que apresentam altitudes e formas variadas, como morros e serras, e elevações com um extenso topo plano, como as chapadas. São formações mais antigas, portanto sujeitas a uma erosão muito mais intensa. Mesmo as serras dos planaltos mais acidentados apresentam-se arredondadas, indicando longo período da atividade erosiva. Tem também as depressões. Pode estar situada abaixo do nível do mar. Depressões chamadas depressões absolutas, né, abaixo do nível do mar, e outras das formas de relevo vizinhas, geralmente encaixadas entre regiões do Planalto, que são as depressões relativas. São abaixo do nível do mar as depressões. Depressões podem ser situadas abaixo do nível do mar, que são chamadas depressões absolutas, ou das formas de relevo vizinhas, geralmente encaixadas nas regiões do Planalto, como as depressões relativas. As planícies, que é o que predomina no Brasil, né? Áreas relativamente planas, formadas pela deposição de sedimentos. No Brasil, essa forma se restringe aos terrenos situados numa estreita faixa litorânea, que sofre a ação erosiva do mar, e aquelas situadas ao longo de grandes rios próximos ao lago e lagoas.
onde é mais intensa a deposição de materiais erosivos e de outras formas de relevo. Essas são as planícies. Aqui vai mostrar um mapa, né, sobre essa questão do planisfério físico, e representando algumas unidades de relevo, faixa de altitude do relevo continental e por aí vai, relevo submarino e por aí vai, para ter uma compreensão do que é o relevo em âmbito mundial. Terminamos essa primeira parte, galera, tá bom? Primeira parte desse capítulo. E para a semana damos continuidade à segunda parte. Então, é basicamente isso, né? E até mais, pessoal. Tchau, tchau.